Uma jornada de trevas e luz. Muitas vezes esquecemos como é um privilégio estar vivo. Posso atestar isso, como imagino que a maioria de nós possa. Eu vivi os momentos mais sombrios durante a minha adolescência, enquanto lutava para entender a morte de minha mãe quando eu tinha apenas 6 anos, convencido de que de alguma forma havia sido amaldiçoado. Por que essa perda catastrófica aconteceu comigo? Que criança merece crescer sem mãe, vendo todos os dias seus colegas de escola sendo beijados e abraçados pelas deles? Esse tipo de reação à perda, beirando a raiva, geralmente leva ao niilismo e à autodestruição. Felizmente, eu não estava sozinho. Muitos me amaram e me apoiaram. Meus irmãos e meu pai, minha família, meus amigos, meus treinadores, professores, me mostrando que havia um outro caminho. Aos 13 anos, eu podia ver, avultando à frente, uma bifurcação clara em minha estrada, um caminho levando à autopiedade e ao desespero, e o outro levando à alegria e ao deslumbramento. A antiga batalha entre a luz e as trevas estava acontecendo e seu resultado dependia de mim, das escolhas que eu deveria fazer ao longo do caminho. Eu entendi que eu era o principal herói da minha vida e que a busca que me impulsionaria para frente dependia da minha escolha. Nisso, tendo a liberdade de poder escolher, ao contrário de tantos que não podem, eu tive realmente muita sorte. Em meu questionamento sobre os caminhos do mundo, a religião ofereceu a primeira resposta. Crescer em uma família judia, conservadora, significava ter intimidade com as histórias do Antigo Testamento. Lamentavelmente, a representação em uma Bíblia para crianças que li muitas vezes de capa a capa, de um Deus zangado e vingativo, que se mantinha ocupado punindo as multidões que desviavam-se de seus mandamentos, turvou minha visão inicial da religião e assustou as luzes vivas para fora de mim. Eu ficava com medo disso tudo. Levei muito tempo para perceber que não é disso que se trata a religião, o judaísmo ou qualquer outra coisa. Nem tudo era tristeza e melancolia no caldeirão fervente de meus anos de formação. Ainda bem, né? Cada vez que busquei o caminho das trevas, o brilho explosivo do sol tropical, o canto incessante dos bem-te-vis, as cores exuberantes da Mata Atlântica, o céu noturno repleto de padrões do hemisfério sul, todas essas coisas iriam conspirar para me puxar para fora desse buraco, como uma corda atirada para alguém que afunda na areia movediça. A natureza estava gritando para que eu olhasse para a vida pulsando em toda parte ao meu redor, para abraçá-la, experimentá-la e apreciá-la ao máximo. Tudo mudou quando descobri a ciência. Pelo meio da minha adolescência, tudo mudou. De alguma forma, percebi, talvez não conscientemente a princípio, que a ciência era um ato de devoção à natureza, à maravilhosa existência que nós temos, um flerte com o mistério que cerca a todos nós. Eu também entendi que, pelo menos para mim, havia apenas um tipo muito específico de ciência, focada nas questões mais profundas sobre o cosmos e nosso lugar nele.
Então me dediquei ao estudo da física de partículas e cosmologia, as disciplinas gêmeas que tratam do muito pequeno e do muito grande, em particular, tentando reconstruir a história do universo como um todo, desde o iniciozinho até agora. Como que alguém pode ter mais privilégio do que dedicar uma vida inteira se envolvendo com a natureza misteriosa da própria criação? É aqui, na minha opinião, que a ciência e a espiritualidade se encontram, na compreensão visceral de que estamos conectados ao próprio âmago do universo, de que somos como o universo pensa e sente. Antes do amanhecer da humanidade, o universo não conseguia pensar sobre si mesmo, mas conosco ele pensa. Ele tem memória da sua existência. Acima de tudo está o espectro do tempo, a última de todas as questões. Nós somos criaturas presas ao tempo, abençoadas e amaldiçoadas com a consciência de sua passagem. O tempo marca o início de cada existência, de um bebê a uma história de amor, de uma flor ao próprio universo. E é o tempo que marca o fim da vida, o sentimento de perda que tanto nos dói. Coreografia sublime. Vivemos e revivemos essa dança de criação e destruição a cada ano, conforme as estações passam na Terra, conforme velhas estrelas morrem, desencadeando o nascimento de novas, conforme o próprio universo evolua com sua própria luz e escuridão. A história do tempo de muitas maneiras. E à medida que aprendemos mais e mais sobre o universo, sobre o funcionamento da natureza e da própria vida, compreendemos cada vez melhor que parte essencial e especial de tudo o que somos, uma manifestação viva da sublime coreografia da existência. Nós somos a manifestação mais profunda do universo que vive. Aprendi muito disso com a prática da ciência e com as minhas próprias experiências com a luz e as trevas. Aprendi que as estrelas estão mais brilhosas quando o céu está mais escuro. Aprendi que não devemos escolher um em vez do outro, mas seguir ao longo do cume que se eleva acima de ambos, ocasionalmente caminhando neste ou no outro lado da montanha. Aprendi que só podemos lutar pela luz depois de passar pela escuridão. Precisamos de ambos para sermos mais completos. Esse envolvimento contínuo com o misterioso, com o mistério da existência, me ensinou e continua me ensinando a olhar para o mundo com grande respeito e humildade. Sabemos tão pouco e ainda assim aprendemos tanto, inclusive que nunca poderemos saber tudo, que o mistério nunca irá embora. Me engajar nessa busca por conhecimento para compartilhá-lo com os outros, com vocês, me enche com um sentido de propósito e de missão. Se minha infância foi marcada por morte e por perda, o resto da minha vida tem sido uma celebração da nossa capacidade humana de admiração e de deslumbre, por nossa capacidade única de perguntar sobre o significado da nossa existência, da existência de tudo, encontrando a cada dia 1 milhão de razões para ser grato por estar vivo.